Bom dia, alunos do terceiro A, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar da nossa aula de hoje. A gente vai começar a apostila 3, nós estamos vendo funções e as aulas 17 e 18, função do primeiro grau. Toda a função do primeiro grau é da forma geral, f de x igual a x mais b. E a representação gráfica de uma função de primeiro grau é uma reta, a gente já sabe. Aí os exercícios da aula, vamos ver o primeiro. Tem uma tabelinha, a tabela indica o gasto de água em metros cúbicos por minuto de uma torneira aberta em função do quanto seu registro está aberto em voltas para duas posições do registro. Então, assim, ó, quando você abre meia volta na torneira, x igual a meio, gasto de água por minuto, 0,02 metros cúbicos. Aí a gente vai substituir na forma geral da função, f de x igual a x mais b. O f de x é a imagem, é o 0,02. O x é quanto que você abriu da torneira, você só deu meia volta. A vezes meio mais b. Aí eu vou ter a relação 0,02 igual a A sobre 2 mais b, a minha primeira equaçãozinha. Aí tem um outro dado do problema. Quando você abre a torneira uma volta inteira, o gasto de água por minuto em metro cúbico é 0,03. Quando x igual a 1, f de x igual 0,03. Você vai fazer a mesma coisa, vai substituir no f de x igual a x mais b. f de x, 0,03, a vezes 1, que é o x mais b. Aí eu vou ter a equação 0,03 igual a 1a mais b. Vou pegar essas duas equaçõezinhas, vou formar um sistema. Aí a gente pode resolver por adição. Multiplico uma das duas por menos 1, vai dar para eliminar o b. Eu vou multiplicar de baixo. Então, copio a primeira e a segunda eu multipliquei por menos 1. Vou somar as duas equações. Mais b menos b cortou. 0,02 menos 0,03 menos 0,01. Aí eu vou fazer a sobre 2 menos a. Eu fiz aqui do ladinho, ó. Tem que tirar o MMC, a sobre 2 menos a. Tirou o MMC, que é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes a. 2 dividido por 1, 2 vezes menos a, menos 2a. 1a menos 2a sobre 2, menos a sobre 2. Resposta tá, o cálculo está aqui, a resposta está aqui, ó. Aí esse 2 que está dividindo, eu passei multiplicando, igual a menos a. Os dois lados são negativos, multiplica por menos 1, achei o valor da constante a igual 0,02. Aí você copia uma das duas equações do sistema, eu copiei de baixo, substitui o a por 0,02 e acha o b. O b igual 0,01, 0,03 menos 0,02. Aí não acabou ainda o problema. A pergunta do exercício é assim: quando a torneira está totalmente aberta, o gasto de água por minuto é de 0,034 metros cúbicos. Aí a função f de x igual a x mais b, substitui o valor do a, da constante a,
substitui o valor do B, da constante B. Agora o exercício pede qual é o X, quanto que você abriu da torneira, quando a vazão de água for 0,034. Esse 0,034 é o valor da F de X. Então, no lugar da F de X, 0,034 menos 0,01 igual a 0,02x. Subtrair 0,024 e o 0,02x passou dividindo. Deu 1,2. O que indica 1,2? Que você deu uma volta inteira no registro mais 0,2. Esse 0,2 é 2 sobre 10. Simplificando por 2, 1/5. Então, quando que a vazão de água vai ser 0,034? Quando você abrir o registro. Uma volta completa mais 1/5 de volta. Essa era a pergunta do exercício. Você abriu uma volta completa, mais quanto? Mais 1/5 de volta. Alternativa B do teste. Aí você tem o exercício 2, super semelhante ao anterior. A função afim, que é uma função de primeiro grau, RT igual a t mais b. A minha variável agora é o t, está funcionando como x. Expresso o rendimento em milhares de reais de uma certa aplicação. O tempo t é contado em meses. Quando R, 1 igual a menos 1. Primeiro mês, rendimento menos 1. Não teve rendimento. E quando R igual a 2, segundo mês, 1. Nessas condições, o rendimento obtido nessa aplicação em 4 meses é, antes de calcular qual é o rendimento em 4 meses, como eu fiz o problema anterior, você tem que montar um sisteminha para achar a constante A, a constante B. Então, é igualzinho ao anterior. R de 1 igual a menos 1. No lugar do RT, menos 1 igual a A vezes 1 mais B. Deu menos 1 igual a A mais B. R de 2 igual a 1. RT 1 igual a A vezes 2 mais B. 1 igual a 2A mais B. Montei o sistema de novo. Multiplico uma das duas por menos 1, eu multipliquei a de baixo. Ficou 1 igual a menos A menos B. Copiei direitinho a segunda, somei, cortei o B. 1 mais 1, 2, menos 1A mais 2A. A igual a 2. Escolhe uma das duas equações do sistema. Estou aqui. Escolhe uma das duas. Escolhi a primeira. No lugar do A, você vai colocar 2 para poder achar o B. Aí o 2 vem para cá subtraindo. Menos 1 menos 2 igual a B. Valor do B, menos 3. Depois que eu achei os valores do A e do B, a gente vai substituir na equação. RT igual 2T, que é o A, menos 3. Aí qual é a pergunta? Qual é o rendimento depois de 4 meses? Você vem aqui na equação, substitui o T por 4. Rendimento depois de 4 meses, 5. Está em milhares de reais, 5.000 reais. Aí o probleminha 3. Na cidade A, o valor a ser pago pelo consumo de água é calculado pela companhia de saneamento conforme o quadro. Quantidade de água consumida em metros cúbicos. Se for até 10, menor ou igual a 10, você paga R$18. Se for maior que 10, você paga 18
mais 2 por tudo que você excedeu de 10 metros cúbicos. Então, na cidade A, R$18, se o X for menor ou igual a 10. E maior que 10, os mesmos R$18 mais R$2 por tudo que exceder os 10 metros cúbicos. Se for 13, você faz 13 menos 10. 3 multiplica por 2 e soma com 18. E na cidade B, se você consumir até 10 metros cúbicos de água, menor ou igual a 10, você paga R$17. E se for mais de 10, 2,1x menos 4. A equaçãozinha do B já está pronta. A letra A pediu para você escrever a equação do A. A gente já escreveu. A letra B diz assim: a partir de quantos litros você vai pagar mais na cidade B do que na cidade A? Bem, até 10 metros cúbicos, você paga no A 18, no B 17. Então, não dá para ser menor que 10. Tem que ser maior. Quando que na cidade B, 2,1x menos 4, acima de 10 metros cúbicos, você paga mais do que na A. Maior que 18 mais 2, que multiplica x menos 10. Distributiva, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro, a partir de 20 metros cúbicos de consumo, você paga mais na cidade B do que você paga na cidade A. Aí o probleminha 4. A gente tem um gráfico. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Aí o gráfico diz: quantos litros que eu tenho no reservatório A? 720. Por hora, ele perde 10 litros. 720, que é o que tem lá, menos 10 litros em cada hora. Então, se for em 1 hora, substitui o x por 1. Se for em 4 horas, substitui o x por 4. E assim por diante. E o reservatório B? O reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Quanto que eu tenho no reservatório B? Está no gráfico. 60. Ele ganha mais 12 litros a cada hora. A gente escreveu a equação do reservatório A, equação do reservatório B. Determine o tempo x em horas indicado no gráfico. O x é a intersecção dos dois, ó. Quando que você vai obter o mesmo valor no A e no B? Mesmo valor no reservatório A e B. Eu igualei as duas equações para achar o x. É o mesmo valor. Quando que a f de x em A será igual a f de x em B. Igualei os dois, achei o valor do x igual a 30. Depois de 30 horas, os dois terão a mesma quantidade de água. Aí eu quero que vocês façam. A tarefa mínima destas aulas é o capítulo 9, é o exercício de 1 até 8. Primeiro vocês vão fazer a mínima de 1 até 8. Aí a gente tira as dúvidas, depois a gente faz a complementar, tá? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.